Aí aqui a gente teria retas transversais, ó. Uma transversal aqui, ó, estou chamando de retazinho, né? E a outra reta transversal às retas paralelas, que é a reta Bzinho, beleza? O que que diz o teorema de Tales? Ele diz que quando a gente pegar segmentos, né, fizer a razão entre dois segmentos em uma das retas, essa razão ela vai ser igual a outra razão determinada no outro segmento de reta. Por exemplo, se eu pego um segmento aqui, ó, de A até B, né, que foi o que a gente viu, e aí eu verifico esse segmento aqui e divido pelo segmento formado aqui de C até D, por exemplo, era a mesma coisa que eu fizesse a razão do outro lado, ó, aqui de A até a linha, de A até B linha, né, de A linha até B linha, melhor dizendo, sobre o C até a D linha. Então era uma possibilidade de fazer segmentos proporcionais, que a gente sabe que os segmentos proporcionais são aqueles que são frações equivalentes, né, possuem a mesma medida, tá? Então a gente poderia pensar assim, a gente já viu que além dessas possibilidades aí de proporções, a gente teria outras possibilidades, né? Aí a gente tem uma reta, né, que corta nesse triângulo, né, aqui, e nesse caso, essa reta dada aí, ela é paralela aqui à base do triângulo aqui embaixo, que é o segmento BC, tá? Então essa reta é paralela, tá? Essa reta que foi determinada aqui cortando, ela é paralela ao segmento BC, que é a base do triângulo. O que que acontece, minha gente? No próximo passo, então, a gente pode pegar essas retas aqui, ó, e fazer um prolongamento, e aí a gente consegue verificar o que nós já vimos na parte do teorema de Tales. Então, eu poderia pegar uma outra reta paralela aqui em cima, ó, passando pelo ponto A, né? Então, a reta paralela é essa do meio, que também é paralela ao segmento BC, que é o que nós estamos vendo aqui, ó, na direita, tá? Então, com isso, o que que vai acontecer aqui, minha gente? Deixa o professor aqui apagar para não ficar tão cheia a tela, para que a gente possa observar, ó. Então, nós poderíamos fazer várias razões aqui. Uma das razões possíveis aqui, ó, era pegar o segmento que ia de A, né, até P. Então, a gente pegava esse segmento de A até P, né? Esse segmento seria isso aqui, ó, de A até P. Aí eu poderia fazer esse segmento dividido, né, na outra possibilidade, para PB, né? Então, eu vou mostrar aqui embaixo para vocês, ó, de AP, né, dividido para PB. E isso eu fiz numa transversal aqui da esquerda, né? E aí, para ter a proporção do outro lado, eu teria que manter a mesma ordem que a gente fez aqui na esquerda, na esquerda, tá? Então, aqui na direita, eu teria que fazer quem? Eu faria a razão de A até Q, né? De A até Q tá aqui, ó. Faltou só o professor colocar aqui a setinha aqui em cima, né? Que é um segmento. Sobre o segmento de Q até C. Então, essa era uma possibilidade de fazer uma razão possível. Professor, tinha outras razões? Tinha outras razões, tá? A gente poderia fazer outras formas aí de determinar essa razão. Olha só. Aí fala assim, ó, calcule o valor de x nas seguintes figuras, né? Ó, o valor de x nas seguintes figuras. Nesse caso, gente, o que que acontece aqui, ó? Deixa o professor marcar aqui, ó. Então, o vértice A, ó, aqui é evidente, né, aqui em cima. Aí tem o outro vértice, B. Você sabe que esses vértices são letras maiúsculas, né? E aí, gente, tá assim, ó. Então, eu tenho esse triângulo, e nessa parte desse triângulo, a gente tem uma reta, né? Uma reta que está aqui paralela à base, tá? Então, essa reta aqui, ó, que vai de M até N, ela está paralela a essa base aqui, BC, ó. Ela é paralela a essa base. Sendo assim, a gente pode fazer o mesmo esquema que eu mostrei para vocês no desenho anterior, tá? E aí você vai poder fazer as proporções, por exemplo. Olha, ele está dizendo aqui, ó, os segmentos, né? MN, né? MN é paralelo a BC. BC é a base do triângulo. Se isso acontece, gente, a gente tem várias formas de resolver essa questão aqui. 2 sobre 3, né? Era uma possibilidade igual a 5 sobre 5, né? Poderia ser assim. Aí nós iríamos fazer, né, meio pelos extremos, né? Meio pelos extremos pode ficar assim, ó. Esse produto assim, né? Então aqui ficaria 2x, né? Igual a 15. Assim, né? Então x, ele seria 15 dividido para 2, né? Nesse caso, x, ele daria 7,5, né? Então não muda nada, gente, do que a gente já viu, tá? São ideias diferentes. Letra B, meu povo. E aí? Formas de fazer. Ó, 4, né? Sobre 6 igual a 10 sobre x.
né? O que que aconteceu aqui? A gente pegou uma razão nesse sentido, né? Assim, ó. Então dá para fazer, né? Tranquilamente. Aí aqui nós faríamos meio pelos extremos, ó, ficaria 4x, né? Igual a 60, né? Então o x ele seria 60 dividido por 4. O x só podia ser 15, né? Então aqui a gente acharia o x desse jeito. Era um caminho, né? O professor tinha outros caminhos? Tinha outro. A gente poderia fazer no sentido contrário, né? 6 sobre 4 igual a x sobre 10. Ou a gente poderia fazer aqui invertido, né? Assim, ó, multiplicando já 6 vezes 10, né? Igual a 4 vezes x também, ó. Era caminho, né? Três terrenos têm a forma de trapézios retangulares e frente para as ruas A e B, tá? Determine as medidas das frentes, né, que dão acesso à rua B, sabendo que a soma delas mede 119 metros. Aí, gente, tinha um desenho aqui, ó. Estou destacando aqui a parte amarela, que era a parte aqui dos terrenos, né? O terreno aqui para a rua, lado da rua A, esse terreno aqui tinha 20 metros nesse lado, aqui tinha 30 e aqui tinha 35, né? Isso aqui é a parte que dava de frente aqui para a rua A. Só que do outro lado tinha a rua B, né? Então, essas medidas que eu chamei de X, Y e Z, a gente não sabe, né? Teoricamente não sabe, mas pelo fato desses segmentos aqui, ó, serem segmentos paralelos entre si, eu acho que o texto fala sobre isso, tá? E aí a gente pode fazer as proporções, tá? Então, ó, esses segmentos aqui, ó, eles devem ser segmentos paralelos, quer dizer, no mesmo sentido, tá? E aí a gente pode fazer as proporções ali para determinar isso. Essa parte aqui não tinha sido dada, eu chamei de X, aqui chamei de Y, aqui chamei de Z, tá? Então nós teríamos muitas formas de fazer isso. Deixa eu só complementar aqui uma coisa para botar a informação que a questão forneceu, ó. A informação é essa aqui, ó. Essa rua B aqui toda, né, ela vale 119 metros, tá? Então a gente vai precisar dessa informação. Aí, minha gente, resolvendo isso aqui, uma forma de fazer, gente, qual seria? A gente poderia pegar, por exemplo, ó, esse tamanho aqui, ó, da rua, com base no que a gente tem ali já, né, que foi fornecido da soma de todos os terrenos, né? Por exemplo, eu vou ter 20 metros aqui, aqui eu tenho 30, né? E aqui eu tenho 35. Então, a possibilidade era somar tudo para verificar quanto que dava a soma desses três terrenos aqui, que dava de frente para a rua A. Quanto que dava aí, meu povo, somando tudo? Vou ajeitar. 85 metros. Aqui, ó. 85 metros. Aí tá, minha gente. Por que que o professor fez aqui, então, a soma dos três terrenos? Por quê? Porque do outro lado aqui, ó, a questão forneceu a soma dos três também, tá? Para que eu possa fazer uma proporção ali entre as ruas A e B, tá? Então, a gente poderia, de fato, ó, fazer uma proporção assim, né? Então, poderia colocar aqui, ó, 119, né? 119 metros sobre 85 metros. Isso aqui seria igual, né? Aí, gente, eu poderia fazer as várias igualdades. Vocês lembram da questão das proporções, né? A gente poderia fazer as diversas, ó. Aí, olha só, como eu peguei, gente, o que aconteceu aqui, ó? Eu estou pegando para fazer a proporção aqui nesse sentido, ó. De cima para baixo, tá? Então, se eu faço assim, eu preciso manter a ideia aqui na questão de todos os terrenos, tá? Aí eu vou ter uma proporção aqui, ó, nesse primeiro, uma proporção nesse próximo, né? E uma proporção no próximo, tá? Então a gente vai fazer as várias proporções. Então, como é que poderia ficar aí? Z sobre 20. Ó, aí aqui a gente já ia achar, ó, cancela metro com metro, né? Aí aqui, isso aqui também é 20 metros, né? Ó, colocar aqui é 7 sobre 5 igual a Z sobre 20, né? Sobre 20 metros. Vou colocar aqui. Aí o processo aqui, gente, era similar ao que a gente já fez, né? Era só fazer meio pelos extremos, né? E aí ficaria 5Zs, 5Zs, igual a 7 vezes 20, né? Dá 140, eu acho. 140 metros. Então, o Z, ele seria 140, né? Dividido por 5. Aqui o Z
seria 28 metros, tá? Então, esse tamanhozinho aqui, ó, 28 metros, beleza? Então, a gente já teria aí essa coisa. Se nós quiséssemos, então, ver essa parte aqui, por exemplo, ó, a gente já poderia pegar o 119 e subtrair 28, né? Que aí eu teria o valor de x mais y, seria um outro caminho que nós poderíamos fazer. Aí, então, a gente tem 7, né? 7 sobre 5 igual a y sobre 30, né? Sim, metro. Então, dava para fazer também do mesmo jeito que a gente já fez. Então, eu teria 5y igual a, então, y seria 210, né? 210 metros dividido por 5, 42 metros, né? Então, tá aí. Então, a gente vai fazer aqui que o y, né, era 42 metros. Então, a gente já determinou aqui o y também. Aí falta o x. Gente, para achar o x, se a gente quisesse, ó, a gente faria z mais y mais x igual a 119. Já dava para fazer assim também, já dava para achar quanto que era esse x, tá? Era um outro caminho. Mas se não quiser, a gente então vai fazer o mesmo processo, né? Aí então vou fazer, ó, x sobre 35 igual a 7 sobre 5, né? Que a gente já tinha visto ali, que era a divisão de 119 por 85, dava para simplificar, ficava assim. Então, 5x. Gente, se não quisesse aqui, ó, vocês poderiam fazer só assim, ó. Passava o 35 aqui multiplicando 7, tá? Era um caminho. Então, ficaria x, era 35 vezes 7, né? Dividido por 5, assim, ó. E aí, se quisessem, é uma possibilidade, vocês poderiam simplificar aqui o 35 por 5, né? Aqui dá 1, né? Então, aqui 5 por 5 dá 1. E 35 por 5 dá 7. Né? Ficava uma forma fácil de resolver. Então, nesse caso aqui, o x, ó, era 7 vezes 7, que está aqui, ó, que era 49. Tá? Então, era um caminho que a gente tinha para fazer isso tudo também. Tá?